futeboleiras, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar daquela querida, tão sonhada, daquela que une a torcida em uma só voz, daquela que faz a alegria do povo, que até faz pessoas dançarem, competirem juntos em um país que é o Catar. Mas estamos falando daquela competição maravilhosa que é a Copa do Mundo. Para começar, gente, vamos estar analisando aqui os grupos que não foram fechados todos ainda, que amanhã, na sexta-feira, teremos ainda os 6 jogos que irão estar decidindo os últimos segundos colocados de cada grupo. Para começar, vamos aqui no grupo A. Temos aqui a Holanda, Senegal, Equador e Catar. Já está decidido, gente. Primeiro lugar está de Holanda, segundo Senegal. Não é muita dúvida, a gente já tinha uma meio que certeza que os dois seriam favoritos para passar para a próxima decisão. E aí temos o Senegal também, que tem um time muito bom, que das últimas Copas se esforçou, sempre mostrou que tinha um elenco e que ele sabia que iria brigar. Não é à toa que a chave ficou entre a Holanda e Senegal, que passaram para a oitavas de final. Um fato interessante e curioso foi Continua, a gente corta. O fato interessante e curioso foi do Catar, que a gente vê aqui que não somou nenhum ponto, que infelizmente não ganhou nenhum jogo. É um fato histórico, fato curioso, pelo fato de que primeiro país sede que não conseguiu ganhar nenhum jogo. Gastou bilhões, mas infelizmente ficou em último colocado. No grupo B, já temos aqui a Inglaterra, Estados Unidos, Irã e o País de Gales. A classificação foi da Inglaterra e dos Estados Unidos, que é uma coisa que não seria muito duvidosa, apesar que a gente poderia ter pensado que o Irã iria conseguir o segundo colocado, mas ficou entre a Inglaterra e Estados Unidos. Inglaterra que tem um time muito bom e não é à toa que classificou em primeiro. Vamos para o grupo C, que aqui temos essa aí é a polêmica, que é a Argentina, Polônia, México e a Arábia Saudita. A Argentina que deu um susto no pessoal, chegou até a animar os brasileiros. Foi o primeiro jogo deles que eles perderam da Arábia. Mas o primeiro jogo, por mais que foi derrota, a Argentina ela continuou firme e acreditando na classificação, classificando em primeiro. Em segundo colocado tem a Polônia, do Lewandowski, que também mostrou o futebol que eu esperava um pouco mais, tanto dela como da Argentina, mas conseguiram suas posições, que creio eu que nas oitavas irão mostrar um futebol melhor, diferente, e irão brigar sim para chegar longe na Copa. Júlio, um detalhe aqui, no grupo que eu achei interessante, ó. O México ontem ele lutou até o final, você lembra do jogo, né? Ele lutou até o final para a classificação na Copa do Mundo. Quase, se não fosse o gol, né? Quase que ia ser histórico também, porque ele ia ser eliminado da Copa do Mundo pelo fato do time ter ganhado mais cartões amarelos, que é o total de 7-4 da Polônia. Sim, foi um jogo que tivemos muitos cartões, que felizmente o México não conseguiu a classificação, ficando em terceiro lugar, só que vocês podem ver que a pontuação foi a mesma. A única coisa que pesou foi no saldo de gols, que faltou aquele gol, como você mesmo disse, Pedro, o gol do México para conseguir a classificação. Mas quem sabe na próxima. Vamos lá, grupo D. Temos a França, a Austrália, Tunísia e Dinamarca. A França, por mais que muitos não queriam, a França conseguiu a classificação. Há uma coisa interessante na França, porque passaram por várias lesões, vários atletas que de última hora teve que sair, mas não foi por isso que a França não mostrou serviço. Até mesmo dentro da Copa, né? Sim, e não foi por isso que a França deixou de mostrar serviço e aí conseguiu a classificação, sendo que no jogo de ontem eles perderam da Tunísia, mas isso foi só um sustinho bobo, mas que a classificação deles continuou garantida e ficou. Sendo sincero, foi um susto, mas não um susto, né? Porque eles já estavam praticamente classificados no jogo. A gente tem que destacar a França, com mais jogadores, que você falou, teve as lesões, mas a gente tem tipo o Mbappé, que está fazendo uma Copa do Mundo incrível, que 18 anos ele participou da primeira Copa do Mundo, a França foi campeã, e essa ele só não vai ganhar a Copa do Mundo
Por causa do Brasil, que tá vindo com tudo aí, mas depois a gente fala do Brasil. Mas o caso do susto realmente foi porque, por mais que a França veio com um time reserva, era de se esperar mais da França em relação à Tunísia. Mas aí, uma coisa interessante que temos Mas aqui... tem uma polêmica aqui que eu quero conversar com você agora. Mas antes aí, Não, vamos calma aí, falar da França. Austrália. Vamos falar da França. Tem a polêmica da França. A França foi com o time reserva, porque praticamente seu time titular todo não foi para a Copa do Mundo. Exatamente, é a questão da lesão. E um fato interessante é que o Benzema tá voltando para nós. Você acha que volta? Volta, eu acho que volta. Eu tô especulando algumas notícias aí que o Benzema tá começando a já treinar. Então, qual é o risco do Benzema já entrar para as oitavas de finais? Eu gosto muito do Benzema. Eu esperaria que ele entrasse. Mas que a França, eu preferia que elas fossem eliminadas desde já. Mas aí a Austrália, gente. A Austrália, particularmente, eu não imaginava que a Austrália ia conseguir a classificação, mas foi a fundo e conseguiu. Classificou. Então vamos lá pro grupo E. O grupo E aqui, que a gente tem o Japão em primeiro lugar, gente, que vai ter uma polêmica desse jogo de hoje. Temos a Espanha, a Alemanha, que infelizmente deu tchau, tchau Alemanha, e a Costa Rica. O jogo foi muito interessante desses times de hoje. Vamos começar pelo Japão. O Japão que teve uma polêmica aí a respeito do gol deles, o gol da virada, o gol da vitória em cima da Espanha, que parece que a bola havia saído do campo já. Não parece, a bola saiu. Só que em outro ângulo, uma outra visão, mostra que um pedacinho da bola ainda estava na linha. É uma coisa muito difícil, mas o próprio VAR aceitou o gol, não há mais o que discutir. A gente tem que lembrar que a tecnologia da linha da bola, ela só tipo assim, consegue identificar se passou só na trave, né? Fora de nenhum cruzamento não consegue, porque o chip, além de estar na bola, está na identificação da trave também. Ou seja, passou da trave, pode ser validado o gol. Mas como foi um lance fora, né? A tecnologia não consegue, aí tem que ser aquele impedimento automático, que muitos dizem que a tecnologia é dos videogames, mas o impedimento automático também. A tecnologia dele está através ali do último jogador, né? Que é as câmeras lá que são postas nos estádios. Para resolver isso de bola sair na lateral ou sair na linha de fundo, é outra tecnologia, mais gastos, mas cada Copa do Mundo eles vão testando outra coisa. É a evolução vindo dia após dias, né? A gente vê que tem uma evolução muito grande nessa Copa do Mundo. Não é à toa que teve um lance de um gol que rapidamente foi da Alemanha, não nesse jogo, mas no jogo anterior, que rapidamente foi anulado já o gol da Alemanha. Foi menos de 30 segundos que foi anulado. A tecnologia entrando em cena nessa Copa. A gente tem que lembrar também que outra coisa que está sendo discutido é que a FIFA ela falou para os árbitros, né, para eles penalizarem aquelas bolas que o jogador cai para fazer moleza, essas coisas, para acrescentar o acréscimo. Por isso que a gente vê 10 minutos de acréscimo, 11 minutos de acréscimo, no primeiro jogo assim, da Copa, nos dois primeiros jogos, né, tanto com o Catar lá, que abriu a Copa do Mundo, a gente assustou pelo tempo de acréscimo. Mas isso é uma forma da FIFA penalizar, e ela quer que nos próximos anos aí os jogadores parem de cair no chão para que esse tempo não seja acrescentado mais. E também tem um lance que a FIFA quer aumentar o tempo dos jogos, né? Então eles estão analisando através dos acréscimos também. E aí, gente, a Alemanha não conseguiu a classificação. A alegria do brasileiro tá à toa, porque a Alemanha tentou, ganhou na Costa Rica hoje, mas não conseguiu, porque o Japão venceu a Espanha. Uma coisa também, a Costa Rica ficou por pouco, só precisava de uma vitória em cima da Alemanha para conseguir o segundo lugar, mas infelizmente não conseguiu vencer. A Alemanha ganhou de 4-2 em cima deles. Então a classificação do grupo E ficou entre o Japão e a Espanha passando. Lembrando que a Alemanha, no meio do jogo ali, já nos 80 minutos, né? Ela precisava, se fosse depender só dela, ela precisava abrir mais 6 gols em cima da Costa Rica para classificar. Senão, ela poderia esperar um gol da Espanha para conseguir a classificação, né? Na verdade, precisaria de 2 gols da Espanha para conseguir a virada. Só que como ela fez mais 2 gols, aí ficou só um gol. Só que você sabe me dizer
Nesse jogo, né, a Alemanha conseguiu fazer mais de 4 gols. Você sabe me dizer qual que foi o último jogo que ela conseguiu fazer mais de 4 gols? Eu não queria falar sobre isso, que já lembro umas histórias bem ruins, mas foi lá em BH, como já disse lá a comentarista lá da Globo. Foi lá em BH, mas Não, vamos mas em deixar Minas, em abaixo essa goleadas. história, porque É, essa história aí não é legal, não é agradável. Mas como o Pedro disse, foi por causa do saldo de gols mesmo que ficou a desejar para a Alemanha, graças a Deus. E ficando aqui para vocês verem. resumindo, Foi chupa a ignorante. Alemanha. Isso, e aí, bora pro próximo grupo. Grupo F, temos Marrocos, Croácia, Bélgica e Canadá. Courtois, não foi dessa vez, né? Mais uma alegria pro brasileiro, que foi a Bélgica que eliminou o Brasil na última Copa. Infelizmente não passou a fase de grupos, ou felizmente, né? Mas aí estamos, Marrocos, que pra mim foi uma surpresa, fica em primeiro lugar. E a Croácia também, a Croácia que veio bem, conseguindo a classificação. E tchau de novo, Bélgica. Vai com Deus. Isso pra nós é muito bom, cara. Lembrando só que essas seleções, elas vão jogar as eliminatórias pra ganhar também. Só que o que entra pra gente ali, pra mim, na verdade, é essa preocupação, né? A Croácia poderia se eliminar também e passar o Canadá. Mas a Bélgica ficou para trás aí, deu a classificação para o Marrocos, que é uma novidade, né? O passar da primeira. Porque todo mundo antes dos jogos falava assim, não, quem vai passar nesse grupo que é a Croácia e a Bélgica, não tem para ninguém. Sim. E foi uma seleção que surpreenderam. O Canadá estava até jogando bem nesse último jogo aqui. Eles jogaram bem, só que não conseguiram a vitória. Não conseguiu ganhar nenhum jogo, na verdade. Na verdade, a Copa a gente espera dessas seleções maiores, que são os favoritos que vencer. Mas a gente tá vendo que nessa Copa de 2022 tá sendo um pouquinho diferente. A zebra tá entrando. Tá entrando com tudo e é só coisa boa. A Alemanha e a Bélgica dando tchau. Vamos pro grupo G, que aí tô falando pra vocês que são os dois grupos, o G e o H, que vai ser o confronto de amanhã, na sexta-feira. Que já temos os primeiros colocados. Tanto o Brasil com 6 pontos e o Portugal no CR7 com 6 pontos também. E aí a briga vai estar pro segundo colocado de ambos grupos. Que temos aqui a Suíça, que está em segundo, que amanhã pode estar saindo ou permanecendo. Que aí também temos Camarões, que irão jogar contra o Brasil. Uma coisa, gente, observa a camisa 10 dos Camarões. O Aboubakar, esse cara joga muito bem. Temos também a Sérvia. Não, peraí, o Aboubakar, ele é um camisa 10 que o pessoal falou que ele tava velho, mas pra mim, fazer o que ele fez naquele jogo, entrar com uns 20, se eu não me engano foi 20 minutos, o cara fez enfiada de bola, deu passe, deu assistência, fez um gol de cobertura, foi invalidado o gol, depois ele foi lá e fez outro. Pra mim, foi tipo assim, o cara foi um espetáculo em campo. E a gente tem que tomar cuidado porque a nossa seleção vai jogar com a reserva, tendo em vista que a seleção brasileira é uma seleção muito boa. A gente aí, nós somos a melhor seleção, disparado na Copa. E o Hexa vai vir. Só que, primeiro, nenhum título foi fácil. Uma coisa que vale analisar, gente, é a respeito do Camarões. Se caso o Camarões consiga classificação, tenho certeza que nas oitavas de finais, o Aboubakar vai aparecer bastante. Ressaltando o que o Pedro falou, o Aboubakar entrou e fez uma bagunça no jogo. Um jogo que estava perdendo por 3-1 e aí conseguiu o empate. E aí no segundo, teve o segundo gol e foi feito por ele, que ele tirou do zagueiro e fez o gol de cobertura. Foi revisado pelo VAR e aí depois de um tempinho foi confirmado o gol, dando um golaço para ele. Então fica de olho nesse jogo de amanhã, que vai ser um grande jogo, um jogo muito legal de se ver. E aí, vai ficar entre os três para conseguir o segundo colocado. E aí, o que vocês acham que vai passar em segundo lugar nesse grupo? Eu queria o Camarões. E você, Pedro? Eu não quero Camarões, até porque a nossa seleção tem que estar invicta. Então, eu prefiro que a Suíça passe, que a Sérvia pode dar trabalho. A Sérvia foi uma seleção que o Brasil teve um pouco de dificuldade em sair da defesa deles, que marcaram muito bem. Mas eu prefiro Camarões ainda. E eu pensei pelo aquele jogo, a Sérvia ia estar em segundo lugar no grupo, e não foi isso que aconteceu. Foi quase, né? Só que aí o Camarões
deu uma barrada neles. Acharam que ia ganhar de 3-1, mas eles foram lá e buscaram Uma empate. coisa, agora eu lembrei da série. Uma coisa que tem que ficar em destaque é a arrogância do técnico. Sim, a gente tem que analisar muito esses jogos e a Sérvia vai jogar bem. O técnico mesmo, foi tem um muito time arrogante bem. Sim. em termos de falar que as outras seleções não jogaram bem e jogou melhor. Acho que joga melhor que ganha. O problema é falar antes do jogo, igual contra o Brasil. Falou demais e na hora da prática não teve. Então, melhor guardar um pouquinho a emoção e vamos embora jogar, porque na prática é totalmente diferente. Não é à toa que a gente vai ver aqui no Grupo H a prática é diferente. Porque a gente esperava de quê? Portugal e Uruguai passando tranquilo. Mas na verdade não está sendo assim. Não, Portugal está sendo, mas para o Uruguai não. Temos aqui o confronto ainda, que não é certo. Quem vai passar em segundo lugar? Está entre Gana, Coreia e Uruguai. Coreia que tem um som, gente, que o cara joga muito bem. Infelizmente o Uruguai não está deixando o Arrascaeta ser titular. Que seria uma ótima, que não é à toa que no segundo tempo do jogo do Uruguai, do último jogo, o Arrascaeta entrou e começou a mostrar serviço, jogando bem, como ele sempre soube. Uma coisa que tem que destacar, a seleção da Coreia, ela está com uma dependência muito grande do seu principal jogador, assim como o Brasil, Argentina, Portugal e outras seleções já tiveram, né? Sim. O Son, um baita jogador, mas ele não consegue jogar sozinho. Ele cansa muito em campo, porque toda jogada vai passar por ele, ele vai correr, vai batalhar pelo time, mas o time tem que aprender a ser coletivo e o time não está sendo coletivo. O Uruguai, eu falo que é um pouco de arrogância do treinador, eu acho que ele tem um time excelente, só que na hora mesmo de passar as táticas do time, não consegue passar, não tem uma comunicação ali exata. Eu ainda acho, Pedro, ainda acho que o Uruguai vai surpreender nesse último jogo e possivelmente o Uruguai e Portugal vai passar. O Uruguai tem jogadores muito bons. Eu até tem torço, porque é uma seleção da América do Tem Sul. Valverde, que é do Real Madrid. Temos o Luis Soares. Arrascaeta, Tem o Cavani. Arrascaeta, tem o Cavani. O Uruguai tem um time muito bom, mas que precisa se reorganizar e mostrar raça e vontade para conseguir, porque senão, infelizmente, vai ser eliminado na fase de O que ele estava falando que achei interessante que o tamanho que o Uruguai tem, é menor que muitos estados do Brasil. O Uruguai consegue ter uma bela formação de jogador. Isso daí é surpreendente. Tem muito bom jogador no Uruguai e não é à toa que para eles seria uma grande decepção eles serem eliminados. O Uruguai é o favorito no grupo H. Era Portugal e Uruguai o favorito. Então esse jogo de amanhã vai ser a certeza de que ficar em segundo lugar. É uma esperança que a gente tem do Uruguai passar, mas não vamos esquecer da Gana, que ela pode também conseguir a classificação. Tá em aberto. Aí agora iremos descobrir quem vai ficar em segundo lugar para fechar os confrontos da oitava de final. Então, pessoal, foi esse nosso breve comentário a respeito dos grupos da Copa do Mundo. Então, eu sou a Júlia e faço parte do Boleiro News. Para você ainda que não conhece o site, acesse lá www.boleironews.com. E também temos no Instagram. Me acompanha por lá também, que é Júlia Ketter.